mas cremos que a igreja orando, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem uma palavra para nós nesta noite. Queremos desde já parabenizar o Quarteto Gênesis pelos 30 anos de existência, louvando ao Senhor. Isso realmente é motivo de alegria. Deixar para a vossa meditação o Salmo 147, o verso 1, que diz: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso é o louvor. Amém? E gostaríamos, meus irmãos, conforme a autorização do nosso pastor, trazer-nos uma palavra ao coração da igreja, e em especial dos amigos do Evangelho que estão presentes nesta noite, aqueles que nos ouvem pelos diversos meios de comunicação da nossa rede Brasil de Comunicação. E quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9. João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Se você está próximo a alguém que não dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, compartilhe com o mesmo da leitura. A mesma sorte, se está próximo a um novo convertido que tem dificuldade em encontrar o texto, ajude-o para que todos possamos ler a palavra de Deus. João capítulo 9, versículo 1 ao versículo de número 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, louvamos a Deus pela leitura do texto sagrado, creio que é bem conhecido da amada igreja, dos que apreciam a leitura, o estudo da palavra de Deus, pois trata-se de mais um dos milagres operados pelo Senhor Jesus no seu ministério terreno. Jesus operou diversos e maravilhosos milagres, e eu confesso pessoalmente que gosto de ler, de estudar os milagres operados por Jesus, pois através dele nós aprendemos mais a respeito do próprio Jesus, do relacionamento de Jesus para com o homem, o seu comportamento com o homem em diversas situações diferentes. E nós observamos o texto, desde o capítulo 8, nós observamos quando o Senhor Jesus, o versículo 12 em diante, ele vai fazer um discurso sobre a sua missão, e nesse discurso ele tem um profundo embate com os líderes judeus, e de sorte que depois que passa aquele embate, depois daquele embate, ele vai passando e encontra-se com este cego. E me chama a atenção várias situações nesse contexto, ou nesta passagem, algumas que a tornam única e que tornam também especiais. Primeiro, porque nós observamos que essa passagem ela é registrada apenas por João. Apenas João, dos 4 evangelistas, ele registra esse milagre operado por Jesus. Também observamos um detalhe importante nesse milagre, é que este cego, entre vários que foram curados por Jesus, este cego é o único, o qual nós não observamos ele manifestando nenhuma ação. Nós não vemos, por exemplo, ele clamando como fez Bartimeu para ser curado.
e também não vemos ninguém o trazendo para ser curado, como vimos em outras situações. Então, acho interessante essa observação. Também observamos que este cego é o único que a Bíblia registra que era um cego de nascença. Os demais não se é registrado se eram cegos de nascença ou que tinham ficado cego devido a terem contraído alguma enfermidade. Mas esse aqui a Bíblia registra que era realmente cego de nascença. Outra observação também única nessa passagem é que este cego é o único em que Jesus ele usa o lodo da sua saliva misturado com terra para curar essa enfermidade, esta cegueira. Nós observamos na Bíblia que Jesus ele já havia usado saliva em alguns episódios para curar algumas enfermidades. Em Marcos 7:33, nós vemos que Jesus usa a sua saliva para curar um homem que era gago. E depois que Jesus coloca o seu dedo com saliva na sua língua, ele solta-se a sua língua. Em Marcos 8:23, nós vemos Jesus também curando um cego com a sua saliva, mas somente com a sua saliva. Com sua saliva feito lodo junto com a terra, esse é um único episódio que nós observamos. Então, meus amados irmãos, nós observamos esses detalhes importantes nesse texto e nós vemos esse momento maravilhoso em que o Senhor Jesus, diz o versículo 1, ele viu aquele homem cego. Jesus vai passando e, como disse, aquele cego não esboçou nenhuma reação, mas simplesmente o texto vai dizer que Jesus viu aquele homem cego, a situação daquele homem. Eu não sei se aquele homem não esboçou nenhuma reação porque não sabia que era Jesus, ou se quem sabe já havia desistido, já havia se acostumado ou se contentado com a sua situação, já não tinha mais esperança, se havia desistido, quem sabe, de até mesmo procurar Jesus, porque sabia que sempre Jesus estava cercado por multidão de pessoas necessitadas e ele achava impossível ser atendido por Jesus. Mas nós observamos nesse versículo 1 que mesmo independente da situação em que ele se encontrasse, mas Jesus o viu naquela situação. E eu aprendo aqui que Jesus está nos vendo e que mesmo quando nós desistimos, quando o homem desiste, Jesus continua vendo, Jesus continua contemplando, Jesus continua dando uma oportunidade. E gostaria de frisar esta verdade para aqueles que nos ouvem nesta noite. Jesus, ele não desiste de você, por mais que você desista dele. Você pode até ter virado as costas, pode até estar distante de Jesus, mas o olhar de Jesus está atento, vendo a sua necessidade, esperando o dia em que você será tocado pelo seu Espírito através da palavra e retornará a Ele. O Senhor não nos perde de vista e não desiste de nós mesmo quando desistimos dele. Nós observamos que Jesus viu aquele homem. Outro detalhe importante é que ao ver aquela situação, o texto vai dizer no versículo 2, que os discípulos de Jesus, eles perguntaram ao Senhor, eles argumentaram e trouxeram uma indagação para Jesus e disseram: Senhor, quem pecou para que este fosse cego? Será que foi os seus pais ou foi ele próprio que pecou? Os judeus tinham uma crença de que o pecado dos pais trazia consequência para os filhos, e que também algumas situações adversas de enfermidades ou males enfrentado por algumas pessoas era resultado do pecado. Embora sabemos de que o pecado ele traz suas consequências, porém também sabemos que nem todos os males, todas as enfermidades são resultados de pecado. Mas uma coisa que eu observo ao ver essa indagação dos discípulos, eu observo de que os discípulos são um exemplo do ser humano, de todo ser humano, que quer sempre criar uma explicação para aquilo que Deus não quis dar explicação, para aquilo que Deus não permite entender. O ser humano, ele tem uma tendência natural de querer entender aquilo que acontece no seu viver, aquilo que acontece no seu derredor, de querer compreender
tudo aquilo que acontece consigo, querer uma explicação, querer dar uma explicação. E os discípulos criaram duas situações: os seus pais pecaram ou foi ele? Aí Jesus surpreende os discípulos dizendo: nem os seus pais e nem ele pecou. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Jesus está dizendo para os seus discípulos, e ficou registrado para que nós tenhamos conhecimento, de que nem todas as coisas que acontecem, elas têm uma explicação natural. Porque Deus não é obrigado a dar explicação do que Ele faz ou do que Ele permite que aconteça. Não adianta ficar tentando entender ou compreender os porquês da vida, o porquê da enfermidade, o porquê da prova, o porquê da porta fechada, o porquê que aconteceu isso, o porquê do vento, o porquê da tempestade. Deus sabe o que está fazendo, e se Ele não lhe deu explicação é porque Ele não quer que você entenda. Ele quer que você aceite, porque Ele é Deus, é Senhor e soberano no céu e na terra. Não adianta tentar conseguir criar explicação para aquilo que Deus, Ele não permite, ou Ele não quis que o homem compreenda. Os discípulos criam essa explicação, mas Jesus os repreende: não foi por nenhum desses motivos que esse homem era cego. E nós observamos, meus amados irmãos, de que Jesus, diante daquele diálogo com os discípulos, o Senhor Jesus agora diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Aí Jesus diz: a noite vem enquanto não se pode trabalhar. Esta expressão me fala muito forte quando eu ouço Jesus dizendo: a noite vem. A noite vem, o momento de que não se pode mais fazer nada, o momento em que cessam as oportunidades, o momento das adversidades nos perseguirem. A noite, ela vem. Tem muita gente que esquece desse detalhe, que a nossa vida não é composta somente pelo dia. Tem uma noite física e tem uma noite espiritual de acontecimento que nos cercam. Tem pessoas que vivem esperando ou sonhando, baseado, quem sabe, nos filmes de Hollywood, de que a sua vida será só bonança, será só dia, será bênção. Mas Jesus diz: meus filhos, a noite vem, é tempo de fazer alguma coisa, é tempo de aproximar-se de Deus, é tempo de viver o presente, porque a noite vem. Eu não tenho dúvida de que nesta noite Deus está falando conosco, dizendo: meu filho, minha filha, se prepare, porque a noite vem. É tempo de abastecer a alma com a presença de Deus, é tempo de alimentar-se de Deus, Aleluia, é tempo de chegar-se a Deus, porque a noite ela vem. Quantas das vezes a gente está pregando para uma pessoa que está bem estruturada financeiramente, que está tudo sob controle na sua vida, e muitas das vezes não dá crédito e leva o evangelho como se ser crente fosse uma coisa menosprezável, uma coisa sem valor. Alguns dizem: eu não preciso disso, eu estou bem, eu sou feliz com o que eu tenho, eu sou feliz com o que eu sou. Mas isso é porque está de dia, está tudo bem. Mas aí Jesus diz: a noite vem, a noite vem. E quando a noite vem, a gente encontra às vezes a mesma pessoa que às vezes nem nos abre a porta quando estamos evangelizando, com arrogância, se achando grande. A gente encontra a mesma pessoa em um desses hospitais por aí, desenganado pela medicina, e agora já não é mais a gente que bate na porta, é a pessoa que chama: ô irmão, vem aqui fazer uma oração